Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sou a professora Sheila Rodrigues, do componente de Língua Portuguesa. Vamos conhecer a nossa aula de hoje. Temos a aula de número 13, objeto de conhecimento, estratégia de escrita, textualização, revisão e edição. E o detalhamento, estratégia de escrita em diferentes modos de divulgação de pesquisas realizadas. Operações de planejamento, produção e revisão do texto no gênero escolhido para divulgar os resultados. Muito bem, então esse é o assunto que nós iremos estudar. Vamos seguir para a nossa aula. Muito bem, então nós temos aqui uma paisagem, muito bonita, da região do Amazonas, lá das comunidades, são das paisagens ribeirinhas, não é? Vocês podem observar aí as casas, já estão aí na época de cheia, as águas adentram o terreno das casas, e fica dessa forma que vocês estão vendo. Então, essa é uma imagem peculiar da nossa região. Mas o nosso tema de hoje vamos começar com uma pergunta, Vocês sabem o que é um artigo científico? Você já ouviu falar sobre esse assunto? Ou não? Pois é, então esse é o assunto que nós vamos estudar na nossa aula de hoje. Vamos seguir aí para o conceito do que é um artigo científico. Ele é um gênero textual acadêmico, usado para comunicar os resultados de uma pesquisa científica. Ele serve para compartilhar descobertas, validar métodos, discutir dados e contribuir com o avanço do conhecimento em determinada área. Então, observe que o artigo científico, ele é um gênero textual, ele está dentro dos gêneros, e especificamente ele é um texto acadêmico, ou seja, ele vai comunicar o resultado de uma pesquisa científica. E esse artigo ele vai compartilhar a descoberta que o cientista fez de um determinado tema, assunto que ele se propôs a pesquisar. E por meio desse artigo, ele vai validar o método científico que foi utilizado nessa pesquisa. Vai haver uma discussão dos dados, não só dos dados, mas também dos resultados dessa pesquisa. E esse resultado ele vai contribuir com o avanço do conhecimento. Isso não só em uma área, mas em todas as áreas científicas. Porque o conhecimento científico ele está em todas as áreas. Ele está na biologia, ele está na medicina, ele está na área das artes, na área da educação. Então, o campo científico ele vai estar presente em todas as áreas do conhecimento. Então, agora nós vamos ver uma pequena animação, sobre a descoberta na comunidade, porque o conhecimento científico ele também vem das coisas simples, das coisas simples de um determinado local, o conhecimento local de uma região, Então, vocês vão ver essa animação e depois vamos retornar para fazermos os comentários. Na nossa comunidade, muita coisa acontece todos os dias. O rio enche, os peixes aparecem, as festas movimentam a vila. Mas você já parou para pensar que tudo isso pode virar ciência? Por que o tambaqui está mais difícil de pescar este ano? Se a gente perguntasse para os pescadores e anotasse os dados, daria para descobrir. Quando fazemos perguntas, pesquisamos, anotamos e organizamos nossas descobertas em um texto, estamos fazendo um artigo científico. A ciência também nasce na nossa comunidade. E hoje você vai aprender como transformar suas descobertas em um artigo científico. Muito bem. Então, tivemos aí uma pequena animação mostrando que a pesquisa científica ela pode surgir a partir do cotidiano das pessoas, de uma localidade. Foi o que mostrou aí para vocês, sobre, por exemplo, a pesca do tambaqui, ou do pacu, ou
do pirarucu. Então, aqui nós vamos observar pontos importantes a respeito, né, do vídeo que nós acabamos de ver. Olha, nós temos aí, ó, o mapa mental interpretativo do vídeo, a descoberta na comunidade, a mensagem do vídeo, a ciência nasce no cotidiano, ou seja, nas coisas simples, né? E os pontos principais, o cotidiano como fonte de ciência. Então, associar as ideias associadas a esse cotidiano. Fenômenos simples, como nós temos aí, como vocês viram, né? O rio, a pesca, as festas que podem ocorrer em determinada comunidade. Então, a partir desses fenômenos simples, nós podemos obter uma pesquisa científica. Aproxima a ciência da comunidade, ou seja, a ciência ela vai estar presente nas comunidades. Pode ser numa comunidade, né, ribeirinha, de qualquer localidade do Amazonas, em qualquer município do Amazonas, né? E a curiosidade, não só a curiosidade infantil, mas também a curiosidade humana, faz com que a gente faça o quê? Perguntas. E as perguntas, né, como por exemplo, uma pergunta sobre o tambaqui, por que eles estão sumindo, né, o que está acontecendo com esse peixe especificamente, não é? E essa curiosidade, ela vai gerar uma investigação, porque toda pergunta, ela busca o quê? Uma resposta. E através da pergunta é que se gera o problema de uma pesquisa. E quando você obtém a resposta, você está chegando à conclusão, ao resultado daquela pergunta que você fez. Você está respondendo aquela pergunta. Então, a curiosidade, ela vai gerar investigação. Não só com referência ao tambaqui, mas podemos fazer pergunta sobre outros fenômenos que podem ocorrer em uma determinada localidade, em um determinado município, em uma determinada comunidade, não é? Então, a pergunta ela é muito importante. Seguindo, nós temos ainda, né, sobre a mensagem do vídeo, nós vamos ter a ciência nasce no cotidiano, nós vamos ter o método científico, que é a maneira, o modo, né, que será feita aí a observação de uma realidade, né? A coleta dos dados, a maneira que será coletado os dados com os pescadores, nesse caso, né? Então, terão que ter aí, coletar as informações através de pessoas, que no caso são os pescadores, são pessoas que estão ativamente ali, né, com as ações com referência à pesca do tambaqui, não é? Então, terá que ter um rigor no método científico, né, na maneira que serão coletadas essas informações. E o outro ponto é a mensagem educativa. Ou seja, a ciência, ela é acessível, ela deve ser acessível a todas as pessoas, principalmente para que isso chegue até os novos pesquisadores, né? Pessoas que irão fazer novas pesquisas baseadas já naquele conhecimento que já foi descoberto. O conhecimento local tem valor, então, o conhecimento de uma determinada localidade, ela tem um valor, por quê? Porque, por exemplo, a partir de nós fazermos a pergunta, né? Por que o tambaqui está sumindo em uma determinada localidade, uma determinada comunidade, ou um determinado município, ou em determinado lago de uma região. Então, esse conhecimento local, ele é importante para gerar o conhecimento, né? Para gerar informações e essas informações sejam compartilhadas com outras pessoas. E o incentivo à investigação crítica, por quê? A partir da apresentação dos dados, né, da discussão daquele assunto que foi descoberto, né, vai gerar o quê? Uma investigação crítica a respeito de seguirmos uma conclusão, né, de uma pesquisa, né, de saber o porquê que o tambaqui, por exemplo, ele está sumindo dos rios de uma determinada região. Qual é a razão, qual é o motivo, qual é o fator que está atingindo, né, a procriação, né,
dos peixes, né? O aumento dos peixes, a diminuição, no caso, né, dos peixes. Então, muito bem. Continuando, nós temos agora, por que é importante entender os artigos científicos? Primeiro, porque ele vai desenvolver o pensamento crítico das pessoas que leem, das pessoas que pesquisam sobre um determinado tema, né? Além disso, ele expande o conhecimento. Por que ele expande? Porque ele vai atingir outras pessoas e, ao mesmo tempo, ele vai alcançar novos pesquisadores. E esse conhecimento que está sendo descoberto nessa pesquisa, ele pode melhorar ou resolver determinados problemas que estão ocorrendo em uma determinada localidade. Isso também ajuda na tomada de decisões, ou seja, se está ocorrendo um determinado problema em uma região, os órgãos que tomam conta, por exemplo, da pesca nos rios do Amazonas, que no caso é as colônias, né, dos pescadores, a tomar providências, né, de principalmente preservar os peixes na época da desova, né, como é conhecido. E, além disso, também, além de proteger a desova dos peixes, né, para que eles não sejam coletados muito pequenininhos também, né, que isso vai impedir que eles cresçam, também haver uma fiscalização nos rios, né, dos municípios, porque às vezes há também o que é a pesca predatória, né, que pessoas entram com barcos enormes, com redes enormes e acabam levando, né, a maior parte dos peixes daquela região. E isso também prejudica, né, não só o tambaqui, mas todos os outros peixes. E a comunidade, como tem a sua fonte principal de alimentação, o peixe, eles acabam sendo prejudicados. Em outro ponto, inspira a curiosidade, né? Porque a partir de uma pergunta, né, que uma pessoa pode fazer, a partir da observação que ela tem feito, né, dos problemas que ocorrem em uma determinada localidade, isso também, com certeza, vai gerar uma pesquisa científica, né? Temos também outras características importantes do artigo científico, né? Temos que ter aí a questão da objetividade e clareza, importantíssimo, a linguagem do texto acadêmico, que no caso é o artigo científico, seja objetivo, que tenha clareza no momento de escrever as palavras, para que não tenha o quê? Dúvidas. Para que não tenha dúvidas na cabeça, né, nas pessoas que irão ler esse artigo, principalmente para os novos pesquisadores. A estrutura ela deve ser organizada, ela deve atender às normas técnicas, que no caso é a ABNT, que vai regular, né, aliás, que vai normatizar a forma da estrutura desse artigo, assim como as dissertações também, né? Os artigos científicos, as dissertações de mestrado, a tese do doutorado. Então, todo o trabalho científico ele é organizado, ele é normatizado pela ABNT. As citações e referências, elas são fundamentais no texto científico, por quê? Porque através dessas citações, dessas referências, você vai ter certeza de que aquilo que está sendo dito é verdadeiro, foi constatado, né, na realidade. Então, precisa se colocar quem disse aquela informação, de onde foi tirado, se foi de uma revista, se foi de um livro, se foi de um site confiável, né? Então, as citações e referências tem que colocar o nome da pessoa que escreveu, do autor, e também ele tem o que? Um caráter comprobatório, porque aquilo que o pesquisador já descobriu é algo que é comprovável, que é comprovado, né, cientificamente. E o último é a finalidade científica, ou seja, todo o texto acadêmico ele tem essa finalidade de contribuir com a ciência, né? Então, o que é a ciência, né? É aquilo que é descoberto dentro de uma realidade, que você consegue comprovar, né? Você tem provas daquilo que você foi pesquisar.
Não é algo apenas que você está, eu penso sobre tal coisa. Não, é algo que você tem que comprovar na realidade. Isso é ciência, tá? Temos também o que? A metodologia, que é outro passo também muito importante. Então, observe aí, ó, que nós temos tipos de pesquisa. Observem bem aqui, olha, a pesquisa qualitativa, a quantitativa. Então, observe aqui que a qualitativa, ela está muito relacionada à pesquisa exploratória e também a bibliográfica. Observem aí, ó, a pesquisa qualitativa ela vai estar muito relacionada à pesquisa exploratória e bibliográfica. Ou seja, ela vai estar muito relacionada a livros, né, material escrito, né, como os livros, os artigos, não é? Então, o pesquisador ele terá que ter acesso a esses livros, a esses textos, né, que são textos já consagrados por pesquisadores, por escritores renomados, né, dentro do campo científico. Já a pesquisa quantitativa, ela está muito dentro da experimental, da pesquisa experimental. Por quê? Porque no caso aqui, ó, precisa se quantificar, né? Então vai ter aí a questão da matemática junto, não é? Então ela vai estar muito relacionada a valor matemático, né? Então vai precisar ter precisar ter os gráficos, né? Vai ter que ter demonstração numérica, né, para poder ela ser considerada quantitativa, certo? Agora, existem pesquisas que também, dentro da metodologia, vai precisar das duas coisas, da qualitativa e da quantitativa. Isso depende muito, né, do tema, do assunto, depende muito do orientador, né, que vai orientar essa pesquisa científica, né, mas pode haver as duas formas. Dentro da metodologia pode haver essas duas formas de pesquisa, tá? Agora vamos para os instrumentos de coleta de dados. Olha, isso aqui também é muito importante, por quê? Porque o pesquisador ele vai ter que organizar os questionários justamente para fazer as entrevistas com as pessoas, quando envolve pessoas, né? Então, isso aqui é algo muito sério, né? Porque você vai lidar com pessoas. Então, existe um órgão específico que vai autorizar o pesquisador a fazer a entrevista com as pessoas, né? Inclusive os experimentos, né? A análise documental. Então, isso aqui é muito minucioso, né? O pesquisador ele tem que ter uma preocupação muito grande, né, em realizar adequadamente esses questionários, né, a saber elaborar uma pergunta fechada, uma pergunta aberta, né, como, por exemplo, se você perguntar sobre o peixe lá, né, o tambaqui, por que o tambaqui está sumindo dos rios de uma determinada localidade? Então, aí, olha, observe que eu tenho o porquê, eu vou ter que buscar a causa, né, do sumiço desses peixes, né? Mas, se eu tiver uma outra pergunta, por exemplo, uma pergunta mais fechada ainda, como, por exemplo, será que o tambaqui é o peixe mais saboroso da nossa região? Né? Aí vai envolver pessoas, né? Entrevista com pessoas. Isso já vai estar dentro da gastronomia, né? Então, é um cuidado muito grande que o pesquisador tem que ter no momento de realizar a sua pesquisa, tá? Além de análise documental também, importantíssimo, porque no momento que ele vai analisar um documento, ele precisa ter um instrumento adequado dentro da metodologia para fazer a análise desses documentos. E tem que estar tudo embasado pelos teóricos que já têm aí um conhecimento vasto do assunto que você está pesquisando. Nós temos também o quê? Os procedimentos, as etapas realizadas para coletar e analisar os dados. Então, claro, vai ter o passo a passo, um tempo, né? Uma etapa para coletar os dados, outra para fazer as perguntas, né? Outra para fazer a análise documental. Então, é algo que é um pouco demorado, tá? E os critérios de análise, os métodos estatísticos ou interpretativos que serão utilizados, né? Que no caso são um dos critérios de análise. Esse é um dos, porque existem vários outros, né? Então, muito bem. Antes do exemplo sobre o artigo científico, agora a gente vai ver
a leitura de uma tirinha, né, dos pesquisadores da comunidade, né? Então, vocês vão prestar bastante atenção agora na leitura da tirinha, para que a gente consiga entender as perguntas, né, que as crianças, nesse caso, estão fazendo, né? Então, vejam bem como o menino começa, né? Ei, Maria, sabia que o tambaqui está sumindo aqui do igarapé? Então, observe que isso é uma indagação, uma pergunta dele, uma observação que ele fez, né, do cotidiano dele, da região onde ele mora, em relação a perceber que o tambaqui está sumindo. Aí ela responde, sério? A gente devia entender por quê. Aí ele segue, ó. E se a gente perguntasse para os pescadores e anotasse tudo? E ela diz, isso parece uma pesquisa científica. Então, observe aí, né? Quando ele vai perguntar para os pesquisadores, é uma entrevista que ele está fazendo, não é? E a partir das respostas desses pescadores, ele vai anotar tudo bonitinho, né? Para que eles cheguem a uma conclusão, a responder a pergunta, por que que o tambaqui está sumindo do igarapé? E quando a gente escrever tudo num texto organizado, vai virar um artigo científico. Observem aí, ó, né? É claro que para escrever um artigo científico, ele precisa obedecer todas aquelas informações que eu já mostrei para vocês. Olha só, até a nossa comunidade dá para fazer ciência. Então, eles ficam todos contentes, né? De que a partir de uma observação simples, de um fenômeno que está ocorrendo na sua comunidade, isso pode gerar uma pesquisa científica, não é? Então, agora vamos para a estrutura do artigo científico. Observem bem, ó, ele precisa ter o título, que é o nome do estudo, né? O resumo, que é uma parte inicial, que é um parágrafo contendo o que foi pesquisado, de forma bem resumida, não é? Colocando o tema, colocando o objetivo, né? Os objetivos específicos, a justificativa, né? O resultado daquela pesquisa. E a introdução, explica o problema e o objetivo, a metodologia, como a pesquisa é feita, ou como ela será feita, né? Ou como ela foi feita. Depois, nós vamos ter o resultado dessa pesquisa, né? O que foi descoberto, né? O que é descoberto, a discussão, o que significa essa descoberta, e a conclusão, o resumo final, né? Por quê? E as fontes que são utilizadas, que são os livros, as revistas, os sites, né? Importantíssimo para justamente fundamentar esse artigo científico. Um detalhe importante também, que a gente pode colocar aqui no resumo, que o artigo científico ele tem uma quantidade de páginas, né? Então, dependendo da revista que você vai publicar, ou do site que você vai publicar esse artigo, ele pode ter 15 laudas, né, que são páginas. Pode ser 15 laudas, pode ser 16, pode ser 18, pode ser 23. Isso depende muito da revista de onde você vai publicar ou do site que você vai publicar. Então, da ABNT, né, que é a Organização Brasileira de Normas Técnicas, ela coloca lá as regras, né, que deve obedecer. E, claro, as revistas elas vão determinar essa quantidade de páginas. Então, isso depende muito. Ou seja, não é um texto muito, muito longo, como, no caso, uma dissertação de mestrado vai para 100 páginas, né? Uma tese vai para 200. Então, depende muito. O artigo ele vai ter uma certa limitação. Então, vamos fazer um esboço do artigo científico. Vamos lá. Olha bem, nós temos o título, né? Que é o nome do estudo. Os peixes mais pescados do Rio Madeira em 2025. Esse é o nome do estudo, é o título do trabalho. Resumo, conta o que foi pesquisado. Este estudo analisou os tipos de peixe mais pescados por moradores da comunidade X. Ou seja, dá-se o nome da comunidade onde foi feita a pesquisa. A introdução explica o problema e o objetivo. A pesca é uma atividade importante. Queremos saber quais peixes são mais pescados para ajudar no manejo sustentável.
E a metodologia, a maneira que foi feita essa pesquisa. Ele explica como fizeram a pesquisa. Conversa com 30 pescadores e anotações sobre os peixes mais citados durante um mês. Então, observe aqui que eles entrevistaram 30 pescadores. Né? Então, é um quantitativo bem grande aí, né? A partir do que eles responderam, eles fizeram as anotações, né? E, claro, fizeram aí as observações durante um mês, 30 dias, né? Vamos para os resultados agora. Os resultados, né? Mostra a pesquisa, descobriu que os peixes mais pescados foram o tambaqui, que os pescadores responderam 40%, né? Jaraqui 30% e o surubim 20%. Então, observe que aqui que nós temos uma estatística aqui, né? Aí a pessoa pode montar um gráfico também, mostrando esses dados. E a discussão pontua que esses dados mostram que o tambaqui é o peixe mais importante para a comunidade, no caso, essa comunidade que foi pesquisada. E a conclusão mostra o resultado final. A pesquisa ajuda a entender a importância de cuidar dos estoques de tambaqui. E as referências, que é José Mariano Amabis, também Gilberto Rodrigues Marto, e o livro, né, Biologia Moderna, 3º volume, São Paulo, Editora Moderna, 2015. Então, observe que nós temos as referências, que são os 2 autores, e a obra que foi pesquisada, né? Que foi, no caso, eles 2 escreveram essa obra juntos. Então, agora a gente vai mostrar para vocês um resumo, né? Ele está bem sucinto mesmo, né? Para que vocês tenham a ideia de como organizar um resumo. Observe aí que tem o nome dos autores, como vocês estão vendo, Maria Joaquina, Jorge Alberto, Olavo Martins. Observe que aqui no início do nome, né, dos escritores, tem um umzinho que está em cima dos nomes. Esse ele vai para a nota de rodapé. Aqui embaixo, olha, está a especialidade deles, olha. Elas são graduadas em língua portuguesa, né, os 3, e eles são estudantes da Universidade Federal do Amazonas. Então, observe que eu tenho aqui, ó, o resumo do artigo. Observe que ele vai falar sobre os peixes, né, mais pescados, moradores da comunidade São José, localidade às margens do rio Madeira, por meio de entrevistas e com 30 pescadores locais, realizado em janeiro e fevereiro de 2025. Observe aí que já foi determinado, né, os 2 meses que eles fizeram essa pesquisa. Foram identificados os peixes mais capturados. O tambaqui foi o mais citado, seguido pelo jaraqui e pelo surubim. Esses dados podem ajudar em ações de manejo sustentável e no fortalecimento da pesca comunitária. Temos as palavras-chave, também que é importante entender qual é a função das palavras-chave, justamente que vai focar no tema central do artigo, que é a pesca artesanal, onde foi Rio Madeira e qual é o peixe tambaqui. A introdução à pesca, uma das principais atividades econômicas, culturais da comunidade, São José, no interior do rio Amazonas, né? No entanto, não havia um levantamento recente sobre os tipos de peixes mais capturados. Este estudo tem como objetivo identificar os peixes mais pescados pelos moradores, para auxiliar em prática de manejo sustentável e para valorizar o conhecimento local. Então, observe que está apresentando, né, a pesca como a principal atividade econômica dessa localidade. E esse estudo ele já apresenta, inclusive, o objetivo, né, que é identificar os peixes mais pescados pelos moradores. E a metodologia, a maneira que eles vão fazer. Ó, a pesquisa foi realizada nos meses de janeiro e fevereiro, foram entrevistados 30 pescadores, né, e eles responderam a um questionário simples e indicou os tipos de peixe que mais pescaram durante a semana. Os dados coletados foram organizados em uma tabela para análise. Então, observe que agora eles já organizaram uma tabela para mostrar os dados, né, que eles obteram. Olha. Então, nós temos aí os resultados. Eles obtiveram, né? O tambaqui foi citado por 40% dos pescadores, o jaraqui foi citado por 30% e
o surubim, 20%. Outros peixes, como pacudo, cunaré, somam os 10% do restante, para completar os 100%, né? Aí vem a discussão do projeto, sobre o projeto. Os resultados mostram que é o peixe mais importante para a comunidade, né? Tanto para o consumo quanto para a venda. Essa informação reforça a necessidade de políticas de manejo para garantir a preservação dessa espécie, evitando a pesca predatória e garantindo renda para os moradores do futuro. Aí nós temos a conclusão do artigo. Observe, a pesquisa evidenciou que a pesca do tambaqui é essencial para a comunidade da região do Rio Madeira. O estudo pode apoiar ações de conscientização sobre práticas sustentáveis de pesca e incentivar outros levantamentos semelhantes em comunidades vizinhas. Ou seja, essa pesquisa ela vai servir de apoio para a conscientização das práticas sustentáveis desse peixe, além de incentivar outros pesquisadores, né, a fazerem outras pesquisas semelhantes a essa. Tem as referências, como vocês estão vendo, Mariano José Amabis, Gilberto Rodrigues Marto, e o livro de onde eles tiraram algumas informações importantes. Então, isso aqui é uma das referências, porque podem ter vários outros autores, né, falando sobre o tema estudado. Então, fazendo um breve resumo, nós estudamos aí o artigo científico. Ele é necessário seguir alguns passos, como a escolha do tema, né, que seja relevante, formule um problema de pesquisa, que geralmente é uma pergunta, leia a referência que fundamente teoricamente o seu trabalho, planeje e realize a metodologia adequada, organize os resultados com clareza e análise crítica. Quinto, redija com linguagem objetiva, coesa e adequada às normas técnicas. E, por último, revise o texto atentamente antes de submeter à publicação. Então, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido e até uma próxima.